Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria estar com vocês mais uma vez. E neste vídeo estaremos mais uma vez estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, sob o tema, ou o título de toda a lição é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje, de forma específica, nesse vídeo, falaremos sobre a lição de número 9, que tem o título Vivendo o Fervor Espiritual. Tenho certeza que esta lição, além de ser muito atual, será muito importante para a sua vida e a vida também de todos os alunos ou de todos os participantes da Escola Bíblica Dominical. Que haja um bom incentivo, um grande incentivo para que a igreja venha no maior número possível a participar desta aula que, com certeza, nós precisamos hoje de um fervor espiritual. Não podemos esquecer, como igreja, que a igreja em que nós não queremos tê-la como um modelo para nós, a igreja que nós não queremos ser chamados como ela foi chamada, ela era uma igreja que não tinha grandes pecados. Ela era uma igreja que não tinha problemas doutrinários. Ela era uma igreja que não tinha problemas de perseguição. Ela era uma igreja que ela não tinha um mau testemunho da comunidade em que ela estava inserida. Pelo contrário, diante das pessoas, era uma excelente igreja. Não tinha nenhum problema teológico, nem doutrinário, moral, ético, nenhum problema na sua sociedade. Pelo contrário, estava muito bem inserida na sua sociedade, na sua comunidade. Porém, Jesus a reprova e a repreende porque faltava nela fervor espiritual. Jesus disse a esta igreja: tomara que fosses quentes ou frio, mas como não és nem quente nem frio, portanto és morno, eis que eu vomitarei da minha boca. Eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia tinha um problema: falta de fervor espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque pode ser que a gente nos elogiando, vendo a nossa capacidade, não passemos de Laodiceia. A igreja que olhando para si dizia: sou rica e não tenho nada em falta, não preciso de nada. Porém, Jesus, no seu diagnóstico certeiro, infalível e verdadeiro, ele disse: mas não sabes que és cego, pobre, desgraçado e nu. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia da nossa vida. O texto áureo está em Efésios 5:18, dizendo: eis que não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a verdade prática fala que ser cheio do Espírito pode se referir tanto a batismo no Espírito Santo, mas o que mais falaremos nesta lição é esse segundo significado desse termo, ser cheio do Espírito Santo, como também a vida plena do Espírito. É isso que falaremos mais, ter uma vida plena do Espírito. A própria leitura bíblica diária trará vários ensinos para nós. Porém, o que nós podemos iniciar nesta lição é dizer que a frieza espiritual paralisa as pessoas. As pessoas que descuidam das suas disciplinas devocionais, que vamos falar daqui a pouco, elas vão se enfraquecendo espiritualmente. E quando a pessoa vai se tornando frias espiritualmente, elas vão tendo dificuldades também e vão ficando frias na sua vida moral. A sua moralidade também vai enfraquecendo, degenerando. E assim nós vamos vendo uma queda moral, uma queda social, e isso vai fazer com que haja um total desviar da fé. Nós podemos ver isso em países que antes eram países fervorosos espiritualmente, depois se tornaram mornos espiritualmente, depois se tornaram coniventes moralmente. Agora são países praticamente pagãos, onde o Senhor não opera mais de forma geral nesses países, porque o primeiro início, o primeiro degrau da frieza espiritual
vem da mornidão espiritual ou a falta de fervor espiritual. Porém, a palavra do Senhor, ela fala conosco de forma direta dizendo: enchei-vos do Espírito. E para enchermos do Espírito, precisamos ter uma vida de devoção pela leitura bíblica e pela palavra de Deus. O apego à palavra e o hábito da oração são indispensáveis à vida cristã. E nós precisamos dessas disciplinas espirituais, precisamos assim fazer, que é o devoção, sermos zelosos, dedicados, apegados à oração, também à palavra e também a disciplina do jejum. Um dos primeiros livros escritos pós a Bíblia foi a Didaquê. E a Didaquê vai falar que os cristãos jejuavam ao menos 2 vezes por semana. Era um hábito de jejum. Nós podemos ver que Daniel e depois o judaísmo trouxe, e a igreja cristã também trouxe o costume de orar ao menos 3 vezes ao dia. São palavras de Davi quando ele diz: pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer, eu te busco, ó Deus. Essas 3 formas de oração, ou esses 3 horários de oração, que eram um costume de Daniel e depois trouxe a igreja cristã, também é muito importante. Lá em Atos, no capítulo de número 3, vai falar que a hora nona, os apóstolos Pedro e João foram ao templo para o horário da oração. Havia uma hora para a oração. Eu não sei, meu amado, mas todos nós, não sei qual é o seu tempo, mas todos nós precisamos ter uma disciplina na oração, na palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus e também no jejum. Pode ser que alguns tenham dificuldades na questão da sua saúde para jejuar, mas pode fazer outros propósitos. Outros, quem sabe, têm um trabalho muito pesado e não podem durante a semana jejuar, mas também podem outros dias assim fazer. Outros, quem sabe, nem jejuam, mas como disse já, podem fazer alguns outros propósitos, que nós chamamos de propósito, outras consagrações, mas precisamos de ter uma disciplina nisso. Disciplina na oração, horário para oração, aprendemos a orar, tendo uma oração que tem a adoração, confissão de nossos pecados, petição e clamor, intercessão e louvor a Deus. Precisamos orar desta maneira. Também precisamos ter tempos maiores de oração. Muitas vezes, quem sabe, no dia a dia podemos ter tempos mais curtos, mas há tempos em que precisamos ter tempos maiores de oração. Há tempos em que fazemos a devocional bíblica mais curta, mas há muitas vezes tempos em que temos mais tempo para uma leitura mais abrangente da Bíblia Sagrada. Lembre-se também que quando a Bíblia fala do devocional, não estamos falando de uma leitura de estudo somente, mas principalmente da leitura como um ato de oração, a leitura bíblica como um ato de orar, de falar, de dialogar com Deus, a leitura bíblica como um ato devocional, como alguns chamam, a leitura devocional da Bíblia. Nós devemos assim fazer. E também o jejum. Nós precisamos orar, porque a oração nos leva a depender de Deus. E nós também devemos ler e meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ajuda a sermos sábios e também prudentes nessa terra. Claro que esses exercícios espirituais, há um texto lindíssimo que está em 1 Timóteo, que vai dizer assim: o exercício físico para pouco se aproveita. Nós vivemos em um tempo que cresceu muitas coisas. Eu falo na cidade de onde vivo e vejo essa realidade em outros lugares onde tenho visto, em que 3 segmentos de comércio cresceram muito nos últimos anos. Farmácias, pet shops e também academias. Haviam muito poucas, agora há bastante e acredito que esta é uma realidade também na sua cidade. Vejam como cresceu o número de farmácias, como cresceu o número de pet shops e como cresceu também o número de academias.
Não há nenhum problema em você cuidar da sua saúde. Porém, a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo é linda, quando ele diz assim: o exercício físico para pouco se aproveita. Tenho proveito, tem sim. Porém, ele disse pouco, porque ele baseia num outro exercício. E ele diz assim: mas o exercício da piedade para muito se aproveita, tanto para esta vida, quanto para a do porvir. Os exercícios físicos valem por pouco tempo, porém os exercícios espirituais valem para toda a eternidade. Agora, elas devem fazer com um propósito. O propósito que ela não deve ser para o nosso orgulho, não deve ser para a nossa exibição. Não podemos exibir a quantidade de vezes que lemos a Bíblia ou a quantidade de oração. A gente pode até ajudar como um exemplo dentro de um contexto que haverá necessidade da conversa, até a respeito do jejum, mas não deve ser para o nosso exibicionismo, o nosso orgulho, para nos fazer mais santos e espirituais do que os outros. Mas pelo contrário, deve nos levar a uma humildade santa ou a uma santa humildade. Devemos buscar a santidade humilde e a uma santa humildade. E tudo isso deve levar a nossa vida cristã, a nossa vida com os outros, a ser uma vida sábia, uma vida que demonstra a vontade de Deus, uma vida que mostra que o Senhor está conosco. Em Atos, no capítulo 4, vai falar que eles admiraram, os homens do templo admiraram quando souberam que Pedro e João, indoutos e letrados, falavam com tanta sabedoria como eles estavam falando naquele momento. Mas depois eles descobriram que eles haviam estado com Jesus. Esta expressão fala de íntima comunhão por meio da oração. Eles haviam estado com Jesus. Meus amados, nós sabemos a diferença de alguém que ora daquele que não ora. Ele não precisa dizer ou colocar na sua testa escrito "eu orei hoje". É o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de viver. Nós vamos ver ali uma pessoa que estava perto de Jesus. E assim como aqueles, eles dirão: "Ah, eu sei, tamanha ousadia, tamanha mansidão, tamanho fruto do Espírito que eu posso possuir", porque eles estavam com Jesus por meio da oração e da palavra. Um viver sábio é um viver que ele está revelando aquilo que a gente faz no secreto. O que nós mostramos no público, aquilo que mostramos no coletivo, revela o que nós somos no particular, aquilo que nós somos no secreto do nosso quarto. E assim, nós vamos vivendo uma vida sábia, remindo o tempo e aproveitando as oportunidades para agradar a Deus e levando a palavra do Senhor para aqueles que tanto precisam. O segundo ponto desta lição vai falar sobre a importância de manter-se cheio do Espírito. Esse texto é lindíssimo, o texto que nós lemos: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos". Este enchei-vos, ele é uma palavra imperativa, é uma ordem. Sejam cheios, sejam cheios. Segundo, ela é uma palavra que ela está num tempo que ela não é no passado nem no presente. Ela está num tempo verbal, num eterno presente. Não está falando do passado, vocês já foram cheios, e nem está falando do futuro, vocês serão cheios. Mas ele está dizendo: enchei-vos, estejam sempre cheios. A minha explicação nisso é como que se nós fôssemos um vaso que, vazio que fosse, mas tivesse nele algo para alguém tomar água dele. Mas se tirando água dele, ele ficará vazio. Mas se nós estivermos debaixo da fonte, nós nunca estaremos vazios. Por mais que saia de nós as águas, nós continuaremos cheios. É aquela lagoa que forma debaixo da cachoeira.
aquela lagoa sempre está cheia d'água. Mesmo que ela dá água para frente para formar um segundo rio ou a continuação do rio num outro relevo. Mas aquela lagoa, aquela água que está ali, sempre estará cheia, porque ela está debaixo das águas que vêm de cima. Meus amados, o mundo precisa do Espírito Santo e nós somos os portadores do Espírito. Por isso, nós nos esvaziamos do Espírito, dando do Espírito, ou dando-nos de nós mesmos aos outros. Mas nós estamos sempre debaixo do Espírito, glória a Deus, debaixo dele. Estamos sempre nesta posição, por meio de uma vida devocional, fervorosa. A Bíblia fala assim, sede fervorosos de Espírito. E sendo assim, nós estamos sempre cheios do Espírito Santo. É como que se dissesse, não saia debaixo da fonte, não saia debaixo da torneira espiritual, não saia debaixo da onde vem as águas da vida, não saia debaixo da onde vem a vida e seja transbordante, que saia de você as águas a outros, mas não saia sem também estar cheio, porque assim você ficará vazio. Glórias ao Senhor por isso. Nós não devemos nos embriagar com vinho, que fala da contenda, das consequências destrutivas das ações deste mundo, de uma vida cheia das obras carnais. Uma delas das obras carnais é a bebedice, né? E a glutonaria, que faz coisas más, que trazem maus costumes. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Tantas coisas que nos embriagam. O que é que embriaga? Embriaga tudo aquilo que nós não temos controle sobre ela e ela tem controle sobre nós. O texto vai trazer o vinho, a bebida alcoólica, que nós não devemos tomá-la. Mas não somente isso, muitas coisas que podem até ser lícitas em nosso meio, porém, elas podem nos levar a uma embriaguez. Quantos dentro de nós, até obreiros, estão embriagados pelo poder, estão embriagados pelos cargos, estão embriagados pelas posições, e assim estão trazendo contenda, trazendo dissolução, trazendo confusão, trazendo devassidão. Quantos estão embriagados pelo dinheiro, embriagados pelo trabalho, embriagados pelos prazeres, embriagados até pelos entretenimentos? Tudo aquilo que domina a nossa vida. O apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que isso faz vai gerar contenda, vai gerar dissolução, vai gerar devassidão. E o Espírito nos diz, não vos embriagueis dessas coisas, mas enchei-vos do Espírito. Sejam sempre renovados do Espírito. O escritor, comentarista desta lição, vai trazer para nós que nós não devemos confundir com o batismo do Espírito Santo, mas com uma palavra tão importante que nós precisamos sempre ter. Os que não são batizados devem buscar o batismo, mas aqueles que são batizados devem sempre buscar o renovo espiritual. O apóstolo Paulo está falando de uma vida cheia. Lembre-se que cheio do Espírito Santo, na teologia lucana, está falando do poder do Espírito Santo como batismo no Espírito Santo. Porém, ser cheio do Espírito Santo, na teologia paulina, está falando de uma continuidade. Está falando do propósito, do efeito do batismo no Espírito Santo ou de ser cheio do Espírito Santo para uma missão, que é ter uma vida cheia do Espírito Santo, que é a transformação do nosso caráter ao caráter de Cristo. Isso só pode ser operado pelo Espírito Santo. Isto é para todos os crentes. E o terceiro ponto da nossa lição vai falar que nós devemos estar vigilantes contra a frieza espiritual. E ele traz para nós, e aqui terminamos, como identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E esta pessoa cheia do Espírito Santo tem ao menos 3 testemunhos que testificam de que ela é, assim, cheia do Espírito. Primeiro, ela é uma pessoa de testemunho transbordante. São palavras de Jesus quando ele diz que a boca fala o que o coração está cheio. Alguém cheio do Espírito falará
as coisas do Espírito. Alguém cheio do Espírito tratará de coisas espirituais. Alguém cheio do Espírito não falará de coisas carnais. Ora, é uma verdade. Alguém fervoroso do Espírito terá desejo pelas coisas do Espírito. Alguém frio espiritual terá desejo pelas coisas carnais. Quem tem desejo pelo Espírito é só aquele que está cheio do Espírito. São palavras do apóstolo também aos Gálatas, quando ele diz: andai em Espírito, e jamais cumprirei as paixões ou as cobiças da carne, do vosso próprio coração. Então alguém que é cheio do Espírito Santo tem em seus lábios hinos de louvor e adoração ao Senhor. Vive uma vida de adoração, vive uma vida de cântico, seja cantando, assobiando, tendo um hino na mente, tendo palavras de louvor, palavras de adoração. Ele vive um culto diário a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não espera para cantar na igreja, ele cultua em todos os momentos, porque ele está cheio do Espírito e o Espírito glorificará a Cristo, e assim glorifica a Cristo a todo momento. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida cheia de gratidão. Glórias ao Senhor por isso. Alguém vazio do Espírito é alguém reclamão, respondão, é alguém negativo, uma negatividade, não a negatividade, é a negatividade, tudo ruim, tudo mal, não consegue enxergar as bênçãos de Deus, não consegue cantar como um hino da harpa que diz: conta as bênçãos, dize a quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Aleluia! Quem é que faz isso? Alguém cheio do Espírito Santo, que consegue dar graça em todas as coisas. A Bíblia fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vós, por meio de Cristo, pelo Espírito Santo. Meus amados, devemos ter uma pessoa cheia do Espírito Santo, é cheia de gratidão, um coração grato pela obra de Cristo, um coração grato pela presença de Cristo, um coração grato pelas promessas de Cristo, vivendo na fé, na esperança e no amor que há em Cristo Jesus por meio do Espírito. Por fim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém com um coração quebrantado e humilde. Alguém que tem um coração quebrantado e humilde, que vive em submissão a Deus e à sua palavra, e também às autoridades constituídas e aos seus superiores. Claro, baseado também na palavra de Deus. Lembre-se que ter autoridade ou ser submisso à autoridade que não obedece à palavra de Deus, está ao mesmo tempo sendo rebelde à palavra de Deus. Devemos ser submissos às autoridades que obedecem à palavra de Deus, como diz o apóstolo dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem assim faz, vivendo uma vida quebrantada e humilde, agrada a Deus, e assim ele demonstra que ele é cheio do Espírito Santo. Concluindo, o significado de enchei-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo, envolvendo todos os aspectos da nossa vida, seja no lar, nos cultos aonde cultuamos a Deus, no trabalho e na sociedade. Alguém não pode ser alguém cheio do Espírito no culto e vazio do Espírito em casa. Não pode ser alguém cheio do Espírito no culto e vazio do Espírito no trabalho. Em todos os ambientes, em todos os lugares, aonde ele estiver, ele será cheio do Espírito Santo. Que Deus o abençoe, que esta lição seja de bênção para a sua vida e que possamos buscar a cada dia mais o fervor espiritual, sendo nós cheios do Espírito Santo. Deus o abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.